É um grande dia da gente falar sobre cálculo judicial. É um projeto que eu já estava particularmente querendo lançar há um bom tempo, mas a corrida do dia a dia e os compromissos que a gente tem, e aqui no escritório não são poucos, né, acabam por dificultar um pouquinho, ainda mais corrigindo muita prova, como a gente tem que corrigir lá no projeto Escola de Cálculos. Então é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui juntos, conversar sobre cálculo judicial, e que é essa matéria que eu particularmente amo de paixão mesmo. Eu me encontrei na perícia, e o mais bacana é que eu estou percebendo que tem muitas outras pessoas como eu que também têm a perícia como um desafio, como uma paixão e como realmente uma meta de vida. Então, tá nesse vídeo é justamente isso. Qual que é a ideia desses encontros online? A ideia é que a gente possa conversar sobre cálculo, que a gente possa trocar experiências, que a gente possa tirar dúvidas. Esse encontro de hoje ele está aberto não só aos alunos, mas ex-alunos e também a quem provavelmente curte a página do escritório ou quem vai passar na timeline. Então a gente está nessa aula de hoje aberto para todo mundo que quer saber um pouco mais sobre cálculo e estudar para que a gente possa realmente se aprimorar. Eu vou, na verdade, a aula de hoje, a gente está tendo algumas dificuldades aqui, o pessoal tentando se conectar, mas a ideia é que a gente fale hoje, nesse encontro, sobre como começar um cálculo judicial. É essa a ideia. E o mais importante de tudo não é, como muitas pessoas acham, muitos peritos acham, que é entregar um número, entregar um resultado. Bobagem. Quem é meu aluno, quem já participou dos cursos, como eu estou vendo, até vou falar aqui com a Esther, né, que eu estou vendo que está aqui assistindo a gente, que é uma grande perita, já até falei que ela podia ser sócia aqui do meu escritório, pena que ela está longe, está em Porto Velho. Então, assim, entregar número não é suficiente hoje. Nunca foi suficiente. Tá? Para quem quer ser um excelente perito, tá? Entregar números é uma consequência de um trabalho bem feito desde o começo, lá de trás. Tá? Então, quando a gente fala de um cálculo judicial, quando alguém vê, um advogado vê, um juiz vê, o autor vê, um réu vê um cálculo judicial, ele está olhando apenas uma planilha. E eu espero que essa planilha seja muito bem feita. Né? Quem é meu aluno sabe que eu pego no pé mesmo, eu não dou moleza, né, nos cursos que a gente tem lá no projeto Escola de Cálculos. Mas quem realiza esse trabalho sabe que o que está por trás desses números é uma dedicação, é um empenho, é uma leitura, é um desenvolvimento muito grande. Tá? A gente sempre, aqui no escritório, principalmente quem está próximo comigo no dia a dia, sabe o quanto eu primo pela leitura, sabe? Pela categorização dos dados, para que a gente possa se organizar. Você jamais pode fazer um cálculo judicial se você não for uma pessoa organizada, se a gente não, quem sabe, estudar técnicas para se organizar e para que a gente possa realmente, no final, qual que é o objetivo final do perito? Qual que é o meu objetivo final do trabalho da MH Cálculos ou de qualquer outro escritório de perícia? E eu espero que assim seja. É que a gente possa apresentar números seguros. Né? E o que é número seguro? O que se refere a número seguro? Número seguro, para mim, é aquele cálculo que eu possa me defender, que eu possa sustentar ele em qualquer etapa do processo. Quais são as etapas do processo? As etapas do processo
digamos assim, é o primeiro grau, que é a primeira instância, que é a decisão do juiz, onde a gente tem a sentença, que é o segundo grau, onde tem, já começa a ter o acórdão, que são as decisões dos desembargadores, e a terceira instância, que são os nossos queridos, para não falar outra coisa, nossos queridos ministros, né? Que é o STJ, é o STF, que é a instância máxima, ou o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, certo? Então, quando eu faço cálculo judicial aqui no escritório, a gente tem, o cálculo vem de duas situações, certo? A primeira delas é o cálculo que vem através de um advogado, certo? Que ele quer, digamos, ele liga para o escritório e fala: Marlos, vou dar o exemplo do cálculo bancário. Marlos, eu estou precisando entrar com uma revisão bancária de um contrato de financiamento de veículo, um cheque especial, um capital de giro. Você faz o cálculo para eu poder ajuizar a sessão? Maravilha, a gente faz esse cálculo. Tá? E qual que é a ideia do cálculo inicial? Seja bancário, seja previdenciário, seja tributário. Tributário, vou dar um exemplo, por exemplo, verbas indenizatórias de pessoa jurídica, que a gente faz aqui com bastante frequência no escritório, ou discussão de tributo, enfim, outras matérias de pessoas físicas, de pessoa física. Tá? Então, quando o advogado liga para o escritório perguntando sobre cálculos iniciais, esses cálculos para ajuizar a ação, tá? O que a gente faz? Óbvio que eu, primeiro de tudo, eu tenho que ter conhecimento nessa matéria. Tá? Eu não posso jamais pegar um cálculo que eu não saiba fazer. Tá? Na perícia, não existe atalho. Não dá para a gente se atravessar, digamos assim. Tá? Eu sempre linko a perícia com a medicina. Porque na medicina você não pode errar. Você não tem margem de erro na medicina. Né? Esse erro pode custar grave, pode custar até a vida. E a mesma coisa na perícia. Você também não tem margem de erro, porque esse erro pode te custar o cliente, pode te custar o juiz, pode te custar o sucesso e pode te custar muitas vezes a decisão de trocar de profissão. Certo? Então, antes da gente realmente se lançar no mercado, nos apresentar para o mercado nas varas, a gente tem que ter um certo conhecimento. Nós somos obrigados a ter conhecimento. Tá? Porque o que faz o sucesso da MH? Primeiro de tudo, muito esforço, muito trabalho, muita leitura, muita dedicação. Mas qual é o reflexo disso? O reflexo disso são os números seguros que a gente apresenta nos clientes, para os clientes, não só para os clientes, como para a justiça. Então, se o cara me procurou para fazer um cálculo inicial, maravilha, eu tenho esse conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente transformar esse meu conhecimento em números. E qual que é a ideia? A ideia é que a gente está tão seguro naquilo que a gente faz, dos números que a gente apresenta, que se não houver nenhuma alteração jurisprudencial, orientação, digamos assim, lá da terceira instância, dos ministros, sobre os cálculos que a gente está fazendo, que a gente consiga sustentar em todas as etapas, em todas as instâncias, esses números. Então, qual é a ideia? A ideia é que esse cálculo inicial que eu apresente, independente da matéria, em não se alterando nem o entendimento da justiça, quando chegar lá no final, no momento da execução, onde já transitou em julgado, já acabou a discussão de mérito, o que o escritório vai fazer? Só vou atualizar. Olha que maravilha. Que advogado não gosta disso, né? De receber um cálculo e está muito seguro daquilo que apresenta. Esse é o trabalho do perito. Né? E esse é o ponto que a gente vai conversar hoje. Tá? É o ponto de segurança. Como é que eu posso, digamos assim, fazer cálculos, iniciar um cálculo bancário, iniciar um cálculo previdenciário, um civil, não importa a matéria, e que no final a gente possa transparecer e demonstrar para o nosso cliente, para a justiça, segurança. Tá? Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Tá?
Então, eu falei sobre os cálculos iniciais, né, que são os cálculos de ajuizamento. O outro lado, o outro tipo de cálculo que a gente faz no escritório são os cálculos já em execução. O que são os cálculos de execução, Marlos? São aqueles cálculos que a matéria... O que é a matéria? Vamos desde o começo. Tá? A matéria de um processo é aquilo que o autor, né, entrou na justiça pedindo. Olha, eu entrei na justiça pedindo, no caso bancário, por exemplo, que não pode capitalização de juros, que a taxa de juros do contrato está acima da taxa média, que a acumulação de comissão de permanência, contra encargos, ou um cálculo civil, olha, eu entrei aqui dizendo que o fulano X me deve 50 mil reais porque a gente tem um contrato assinado aqui. Né? E aí, por mais que você tenha convicção do teu pedido na inicial, isso os advogados podem falar muito melhor do que eu, né? Existem os trâmites processuais. O réu vai se manifestar, ele vai questionar a justiça, a validade desse teu pedido, vai ter a sentença, muitas vezes a sentença é completamente contra tudo que você pediu, e aí você vai ter que recorrer para um segundo grau, para o tribunal, e aí o tribunal vai reformar essa decisão. E ainda tem discussão, quem ganhou, quem perdeu, ainda pode tentar um recurso especial, um recurso extraordinário, vai para o STJ, vai para o STF, vai para o TST. Sabe? A vida de advogado não é tão fácil quanto a gente pensa que é. Mas advogado também não ganha tão mal assim, vamos ser sinceros. Só que o que acontece? Quando vem para execução, quando a justiça fala, Marlos, você está sendo intimado para fazer cálculo, né, significa que acabou a discussão. Quando acabou a discussão, já está decidido quem tem que pagar e quais são os critérios, quais são os termos que essa pessoa tem que pagar. Certo? Quando vem para execução, o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que fazer a leitura do processo, entender exatamente o que está sendo pedido, exatamente o que está sendo deferido, né? Buscar as informações que são relevantes para cálculo, dar uma olhada em contrato, dar uma olhada em documentos que foram juntados, dar uma lida em boa parte do processo, se não no processo integral. Eu sempre digo, leitura de processo nunca vai ser perda de tempo. Leitura processual é sempre um ganho. Ganho em todos os sentidos. Ganho em conhecimento jurídico, ganho em leitura processual, ganho em escrita jurídica. Tá? O que é escrita jurídica? Quando você tiver que se manifestar, poxa, quanto mais você lê, quanto mais você está acostumado a esse vocabulário jurídico que não é fácil, né, maior vai ser a sua habilidade de escrita. Né? E qual juiz que não gosta de ver um perito escrevendo bem? Agora, vou fazer uma ressalva. Tá? Escrever bem não significa, como muito perito faz por aí, escrever difícil. Tá? Escrever bem é escrever de forma clara, escrever de forma pontual e ainda por cima usando um vocabulário jurídico e que seja de fácil acesso não só ao juiz, mas a todos. Tá? Engana-se aquele que acha que vou escrever aqui com palavras difíceis, com um texto rebuscado, digamos assim, para impressionar. Bobagem. Não vai impressionar ninguém. Erra quem acha que quem complica é o melhor. Não, eu sou completamente contra isso. Sabe quem é o melhor? Sabe quem é o melhor perito? O melhor perito é aquele que consegue fazer um cálculo muito claro, muito transparente, demonstrando passo a passo, porque isso demonstra segurança, certo? E também é o cara, seja perito ou perita, é a pessoa que consegue se manifestar com clareza e consegue também utilizar desses termos jurídicos. Tá? Então, quando a gente fala de execução, fala de leitura processual, eu não posso me economizar.
Eu não posso economizar o trabalho, digamos assim. Tá? Eu tenho, principalmente quem está começando na perícia. Quem está começando na perícia tem que mais ler processo integral, sabe? Ler uma petição inicial. Então vamos lá, vamos do começo. O que é uma petição inicial? Petição inicial é a peça onde o advogado, o autor, né, o advogado de quem entra na justiça, discorre sobre os seus pedidos. Então, ele alega para o juiz o que ele está pedindo, ele alega para o juiz o fundamento jurídico. Ele não pode entrar na justiça pedindo alguma coisa sem ter um fundamento jurídico. Né? Então, ele expõe, além do pedido dos fatos, né, ele faz um breve relatório dos fatos que ensejaram, digamos assim, essa petição inicial, e aí atrela esses fatos a uma coerência jurídica, né, para que o juiz, quando for ler, ele consiga, né, ver que tem pertinência. Né? Agora, nem tudo que o advogado escreve tem pertinência. Né? Tem advogado que entra na justiça, muitas vezes para querer ganhar um troquinho aqui e tal, mas sem embasamento nenhum. É normal. Tá? Então, essa é a petição inicial. Depois da petição inicial, o que acontece? A justiça recebe essa petição inicial, dá entrada no processo e ela cita a outra parte. Quem é a outra parte? É a parte que você está buscando solução. Né? Seja uma empresa, seja uma pessoa física, não importa. Tá? E aí depois, essa pessoa ou essa empresa entra com a contestação, ela contesta aquilo que você está alegando na petição inicial, né? E aí começa a discussão e depois a gente tem uma decisão em primeiro grau, que é a sentença. Joia? Saiu a sentença, favorável ou não, ambas as partes podem recorrer dessa sentença, né? Se está tudo certo. Se quem ganhou, se a pessoa que entrou, o autor entrou e ganhou tudo, vai ficar quietinho, né? E aí a empresa ou a outra pessoa que perdeu ou que tem que pagar alguma coisa, com certeza vai recorrer. Né? E aí isso vai se desdobrando processualmente, né? Em segunda instância, que é o tribunal, em terceira instância, que são o STJ e o STF, até, digamos assim, voltar do STJ com destino à vara de origem, e aí escrito transitado em julgado. Ok? Então a gente vai focar hoje nessa aula, e vocês fiquem, na verdade, à vontade para escrever, para participar e para tirar dúvida. Tá? Mas hoje a gente vai falar justamente isso. Olha, fui nomeado em um processo. E agora? O que a gente vai fazer? Certo? Então vamos lá. Fui nomeado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ficar muito feliz. Essa é a verdade. Não tem, assim, aqui no escritório, graças a muito trabalho, graças a um poder superior que eu acredito, né, que está sempre nos acompanhando aqui, mas as coisas não acontecem por acaso, a gente tem nomeações todo dia. Todo dia. E isso é muito legal. E eu vou ser sincero, eu torço, a alegria que eu tenho de cada nomeação é a mesma alegria que eu tive lá atrás, há quase 10 anos atrás, na minha primeira nomeação. Sabe? E isso é uma coisa que a gente vibra, não só eu, mas o pessoal do escritório, a gente vibra sempre com uma nova nomeação. Certo? Então, legal. Fui nomeado, recebi o processo, provavelmente hoje como é tudo digital, então eu vou baixar o processo no site da Justiça, seja no Tribunal de Justiça, seja nas varas trabalhistas, não importa, na Justiça Federal. Baixei o processo, ok? Depois que eu baixei o processo, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer a leitura de todo o processo. O ideal, tá, é você já ter, digamos assim, um papel e uma caneta na mão, um lápis, onde você possa fazer algumas anotações,
ou melhor, o que eu chamo de síntese processual. Certo? O que é essa síntese processual? A síntese processual é um documento que eu faço em todos os processos, independente se é um processo mais simples, de 100 páginas, ou é um processo de 10 mil páginas. Ano passado a gente pegou um processo aqui de quase 30 volumes. Difícil de imaginar, pode ser, mas foi realidade. E sem essa síntese processual, é impossível fazer cálculo. É impossível a gente ter uma lógica, seguir uma ordem, seguir um padrão e estar atento a todas as decisões da justiça. Isso é impossível. Tá? Qual que é a ideia? A ideia, o perito, quando ele é nomeado, quando a gente tem que fazer um cálculo esse de execução ou liquidação, a gente não pode inovar absolutamente nada. A gente tem que seguir exatamente as decisões do processo. Muitas vezes, essas decisões, a gente lê e fala, meu Deus, que decisão ruim, ou que decisão incorreta, mas não cabe a nós, como perito, alterar nada, mudar a decisão. A gente tem que exatamente seguir aquilo que tá escrito. A gente não é pago, digamos assim, para achar nada. A gente tem que cumprir ordens. Esse é o nosso papel como perito, certo? Então vamos lá. Comecei a fazer a leitura. Tá? No final do curso, quem quiser pode deixar os e-mails aqui. A gente vai disponibilizar esse modelo de síntese processual, tá? Porque realmente é um divisor de água, é um documento, para mim, como perito, indispensável, certo? Então, fiz a leitura processual, comecei a fazer a leitura, eu já vou começando com algumas coisas importantes. Então, suponha que você está lá com a síntese processual ou está anotando no papel. Então, eu já começo lá. Data do ajuizamento, anoto. Data da citação. Por que data do ajuizamento? Porque muitas vezes o juiz condena a pagar um valor com atualização a partir da data do ajuizamento, ou juros a partir da data do ajuizamento. Tá? Então vamos lá, data do ajuizamento, data da citação. O que é a data da citação? É a data em que o réu ou o requerido foi citado judicialmente. Muitas vezes, principalmente em processos previdenciários, os juros de mora correm a partir da citação do INSS. Então, a gente tem que começar já a anotar essas datas. Então, data da citação, se é um processo trabalhista, data da admissão, data da demissão. Lá na sentença, a gente vai começar a pegar, por exemplo, data da sentença. Acho que travou um pouquinho. Deixa eu ver se travou aqui o vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Não? Aqui está travado. Só um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver se está tudo ok. No princípio está tudo ok. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui está travado. Que coisa. Aí está tocando o vídeo? Bota o áudio aí, deixa eu escutar. Ah, voltou. Desculpa. Eu estava falando com o Gustavo. Depois eu vou apresentar ele, o meu sócio responsável aqui, o super-herói da parte comercial do escritório.
Então vamos lá. Pego citação, pego data da sentença. Muitas vezes a sentença, vamos supor uma condenação de dano moral. Uma condenação de dano moral geralmente é fixado a data da correção monetária, né, o início da correção monetária, geralmente tem como data a data da fixação, e geralmente é fixada na sentença ou em acórdão, sabe? Então, data de sentença, data de acórdão, sabe? Outra coisa que é importante quando a gente está lendo o processo, escrever nessa síntese processual os documentos que são relevantes e as folhas, né? Então, por exemplo, estou vendo aqui um contrato, folhas tal, maravilha, então eu escrevo lá, contrato bancário, folhas 150. Eu pego aqui sentença, folhas 300. Acórdão, folha 420. Eu tenho que obrigar, eu tenho que obrigar, não, na verdade, eu me obrigo, na verdade, a escrever essas folhas, por quê? Qual que é a minha ideia também da síntese processual? É de não precisar ficar folheando o processo. Se eu ficar folheando o processo, eu vou perder muito tempo. Imagina você, um processo de um tamanho mediano aí, de 1000 folhas, que é a média, mais ou menos, tá? Ficar folheando toda hora, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, não tem como, sabe? Então, vai já escrevendo as folhas, para quando precisar consultar alguma coisa, você já sabe, tá? Que lá na folha tal, tal que você precisa. Então, às vezes a gente está fazendo cálculo, tem dúvida. Tem dúvida? Onde é que está, por exemplo, a CCT, que é uma Convenção Coletiva de Trabalho? Está na folha tal. Então, eu já vou direto lá no documento, nas folhas que eu preciso. Tá? A síntese processual, além de ela trazer as datas, trazer os documentos, para a gente elencar os documentos, para a gente trazer as folhas, ela serve para colocar as decisões judiciais. Então, vamos supor que o juiz falou, um exemplo, danos morais. A gente vai colocar lá na síntese um tópico, danos morais, e vai colocar o texto que o juiz falou. Defere-se os danos morais no valor de R$5.000, atualizados a partir da data desta sentença, com juros a partir do ajuizamento, por exemplo. Então, eu escrevi lá na minha síntese, exatamente no item danos morais, o que o juiz deferiu sobre essa questão. Tá? Se tiver alguma outra situação na sentença, dano moral. Tá? Dano moral. Atribui-se ao autor o ressarcimento das despesas, dano material, desculpa, das despesas gastas no valor de 5.000, conforme informado na petição inicial, atualizado a partir do desembolso, com atualização monetária pelo índice INPC e juros de 1% a partir desse mesmo desembolso. Veja, se eu não anoto essas questões, se eu não tenho esse documento, essa síntese processual, para me acompanhar no cálculo, com certeza eu vou fazer bobagem. Com certeza eu vou fazer um cálculo errado e aí vai dar bronca. Tá? Vai dar bronca por quê? Vai dar bronca porque você vai apresentar o cálculo na justiça e o juiz, ele não entende nada de cálculo. O que ele vai fazer? O que a justiça faz quando você manda o teu cálculo? Ela simplesmente diz assim, mantém-se os cálculos do perito, né, oficializa-se os cálculos do perito e vai para as partes se manifestarem. E aí, como você já está fazendo cálculo meio nas coxas, meio anotando, meio lendo o processo, ficando folhando toda hora, pode ser que você tenha feito o cálculo errado, e aí vem autor e réu já metendo a porrada. Veja, o perito aqui na hora de calcular os juros de mora, ele utilizou a data da citação, sendo que no dano material o juiz fixou na data do ajuizamento. Pô, tá certo. Ele utilizou o índice GPDI, mas ali na parte do dano moral, no item dano moral, o juiz fixou o INPC. Tá certo? E aí o que acontece? Você é obrigado a ser humilde. Tá? Primeiro de tudo, errou, reconheça o erro. E refaça o cálculo. Ok.
Só que o que acontece? Quando você erra em questões muito simples, tá? Atualização monetária, juros, valores, que muitas vezes já estão previamente definidos, tá? Fica ruim para o juiz, porque você é a pessoa de confiança do juiz. Tá? Se você, o juiz confia nos seus números, se você faz um cálculo muito errado, para onde que vai a bomba? Vai para o juiz. E aí o juiz vai falar, putz, esse perito está me deixando na mão. Tá? Teve que refazer um cálculo que não é tão complexo e refez na íntegra. Aí o que acontece? Tá? Por isso que eu digo que a perícia muitas vezes é como a medicina. Você pode não ter uma segunda chance. E aí você não vai mais fazer cálculo para esse juiz. Esgotou, a tua fonte esgotou. Acabou. E o pior, você não faz cálculo mais para esse juiz e esses advogados, tanto o autor quanto o réu, que embargaram o teu cálculo, embargaram com certeza de que estava errado, tá? Também jamais vão poder ser teus clientes. Eles não vão te procurar para fazer cálculo. Tá? Então, o que acontece? Você vai fazer cálculo uma vez para esse juiz, uma vez para esse advogado autor e uma vez para esse advogado réu. Veja o contrário. Se eu tenho a síntese processual, se eu acompanhei todo o desenvolvimento, escrevi tudo direitinho, as datas, né, elenquei tudo certinho, fui fazendo e fiz o cálculo alinhado a essa síntese processual, que é um documento de muita segurança, qual é o reflexo disso? O reflexo disso é um cálculo bem feito. Quando eu tenho um cálculo bem feito, eu tenho um juiz feliz, tenho o autor e o réu tentando procurar alguma coisa ou para ganhar mais ou para pagar menos, e não vão achar nada, e o que acontece? Eu ganhei os três. Ganhei os três. E ganhei os três e ainda bota um fator multiplicador nessa história. Porque muitas vezes o juiz se conversa e fala, pô, olha, nomeio o Marlos. Os cálculos deles, do escritório deles, são show de bola. Nomeio o fulano, nomeio o ciclano. Eles estão mandando muito bem, os cálculos estão vindo com muita segurança. E aí o advogado do autor, quando precisar um novo cálculo, ele vai falar, pô, acho que eu vou nomear, eu vou chamar aquele perito que fez o cálculo para a justiça. Isso acontece muito aqui no escritório. Graças a Deus, há muito trabalho, muito esforço. Né? Então veja, a importância da gente fazer uma boa leitura processual, da gente realmente dissecar mesmo, analisar passo a passo uma petição inicial, uma contestação, uma sentença, um recurso, todas as etapas do processo. Leia, 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 leia. Tem que ler, sabe? Tem que ler. A gente tem que criar esse hábito de leitura. Perito que não gosta de ler não pode ser perito. Já te digo agora. Se você é preguiçoso, se você é preguiçosa, e eu já digo na lata, sabe? Nessa profissão não serve para você. Agora, né? Se você é uma pessoa que gosta de ler, uma outra característica do perito é questionador, indagador. Perito tem que ser questionador. Perito tem que estar, sabe, sempre buscando resposta para os problemas, resposta para aquelas questões judiciais. Eu sempre vejo o cálculo aqui, um cálculo judicial, um processo, como um problema. O que a gente faz? A gente traduz palavras em números. É isso que a gente faz. Traduzir palavras em números. Então, eu pego uma decisão, eu pego uma petição inicial, eu pego uma contestação, transformo, bato no liquidificador, faço a minha mandinga lá e transformo isso em números. Então, se eu não tenho uma boa síntese processual, que me garanta justamente essa tranquilidade, com certeza meus cálculos lá na frente vão estar errados. Então, a minha sugestão é que a gente possa realmente trabalhar com essa síntese processual. E o melhor, quando eu mando os meus cálculos, eu mando sempre a minha síntese processual.
Por que eu mando a minha síntese processual? Eu mando ela porque quem for questionar o meu cálculo, seja autor, seja réu, eles primeiro vão ler a sentença, vão ler as decisões, vão ler as informações que estão nessa síntese, porque muitas vezes eles escrevem bobagem. Muitas vezes eu tenho que me manifestar sobre coisas que não são verdadeiras. E aí eu já mando, eu confio tanto na nossa síntese processual, que eu mando junto com o meu cálculo. Por quê? Porque quem for contestar esses meus cálculos vai ter que ler essa síntese processual. E aí ele vai ler essa síntese processual e vai falar, pô, realmente, o Márcio está certo, o escritório está certo, e aí não vou. E aí ele vai ver que realmente não tem que contestar. Mas óbvio, eu não sou o dono da razão, eu não sou uma máquina, não estou dizendo que a gente erra, não erra aqui no escritório, óbvio que a gente erra. Se eu estivesse falando, se eu fosse falar que eu não erro aqui no escritório, eu estaria mentindo. Mas qual que é a ideia? A ideia é a gente sempre diminuir ao máximo essa margem de erro. A gente tem que ter essa preocupação de sempre devolver à justiça um nível muito alto de confiança nos nossos números. Tá? Então, estou lendo o processo, estou preenchendo essa síntese processual, certo? A gente está trazendo e vai trazendo as decisões junto. Um exemplo que acontece muito. Vamos supor que na sentença o juiz dê lá o dano moral. Eu criei um tópico na minha sentença, na minha síntese processual de dano moral, dizendo valor R$5.000, atualizado a partir da sentença, sobre aquele mesmo texto que o juiz determinou na decisão em primeiro grau. E aí a empresa ou a parte requerida entra com recurso, e esse recurso diz o seguinte: excluo o valor dos danos morais. E aí o que acontece? Eu tenho lá no meu tópico de danos morais, do lado eu vou colocar a decisão do acordo que reforma essa sentença referente aos danos morais. E aí o que acontece? Muitas vezes o advogado, e aí no meu cálculo eu não vou colocar dano moral porque eu sei que ele foi excluído em acórdão. Tá? Olha a importância da sentença agora. E aí eu entrego o cálculo sem o dano moral. E aí muitas vezes o advogado do autor fala, o perito esqueceu do dano moral, o perito esqueceu de calcular essa verba. Só que o que acontece? Se eu junto no meu cálculo a síntese processual, e lá eu digo para ele, olha, veja, na síntese processual tem lá a sentença, e do lado tem o acórdão e as folhas do acórdão que excluem esse dano moral. Você acha que ele vai pegar e vai questionar esse meu cálculo agora? Não vai. Não, ele não tem subsídio. Tá? Então, a síntese processual, ela, primeiro de tudo, ela é um subsídio teu para te garantir números cada vez mais precisos e mais seguros. E também é um subsídio para todas as partes, para o juiz, para o autor e para o réu. Eu tenho aqui exemplos de juízes, por exemplo, que confiam tanto na nossa síntese, através de feedbacks, não só de juiz, mas dos assessores, né, que são as pessoas que estão ligadas ao juiz, que dizem, Marlos, a gente confia tanto no teu trabalho que a gente às vezes acaba seguindo a tua síntese para ver o cálculo, para analisar o cálculo, para analisar os embargos, sabe? Então, isso é muito bacana, sabe? Você ter esse reconhecimento da justiça, de que aquele teu trabalho, ele é a base do trabalho do judiciário, poxa, isso é uma coisa que não tem preço, sabe? E isso está atrelado ao sentimento principal que eu tenho aqui no escritório e que a gente cultiva aqui, que é o quê? Qual que é o lado social do escritório, do perito, do escritório de perícia? É simplesmente contribuir para o desenvolvimento da justiça. E isso é muito bacana. A gente tem muito forte como missão aqui no escritório exatamente isso,
contribuir para o desenvolvimento da justiça. Vamos fazer o nosso papel dentro desse cenário tão horroroso que a gente tem hoje, né? Esse cenário tão difícil, tão descrente, muitas vezes até da justiça. A gente fica descrente até do próprio judiciário. Mas a gente faz aqui no escritório, e eu falo isso com muita convicção, que a gente faz a nossa parte aqui. Tá? Aproveitando o gancho, tá, disso que é a justiça, né? Acho que é importante você ter sempre, tá, a ética, a honestidade junto com você. A gente cresce aqui no escritório também por essa base, por essa honestidade. Eu posso te dar inúmeros exemplos, tá, de advogados